Boa noite, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Como é bom estarmos mais uma quarta-feira na oração nos lares. E essa quarta-feira em especial é a 1ª de janeiro, então que Deus esteja abençoando nossas vidas, que a palavra de Deus venha a ser viva em nossos corações. Esse nosso encontro nas quartas-feiras online, ele é um encontro para orarmos e um encontro também para recebermos a doutrina santa, que vem da palavra de Deus, que vem da Bíblia. Nós temos novidades, daqui a pouquinho vou falar para os irmãos a novidade, né? Nossa nova série de mensagens é algo muito bom e eu espero que o irmão não perca, a irmã não perca nenhum momento. Também quero aqui deixar de sobreaviso, né? Eu estou aqui tendo muitos sons externos, né? Está havendo um trabalhar aqui, né? Um trabalho aqui perto, então tem muito som de caminhão e tal. Também nós temos animais também aqui, então os irmãos vão em algum momento ouvir alguma coisa em relação a isso, mas concentrem-se naquilo que nós estamos falando aqui, porque é assim, né? Dessa forma nós estamos vivendo nessa pandemia e nós não temos assim um ambiente tão silencioso assim, mas Deus esteja nos abençoando. Mas queridos, quero orar com você, quero estar intercedendo ao Senhor para que Deus continue falando aos nossos corações, que Deus continue ouvindo nossos pedidos, agradecimentos, enfim, não deixa de ser um momento agora, não é onde você está na sua casa, mas você, na sua casa, pode estar prestando um culto a Deus, né? Individualmente, se você está com a sua família, então um culto no seu lar, né? Um culto feito na sua família, mas lembrando, e isso já falei até em uma pregação no domingo, lembrando que o culto acontece na sua casa, acontece você só, que é o seu culto individual, ou você com a sua família, que é um culto familiar. Então nesse momento eu quero que você ore junto comigo, vamos orar? Pedir a Deus suas misericórdias e agradecê-lo porque nós estamos aqui podendo conversar, mesmo que online, podemos conversar, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti, Pai. O Senhor tem sido maravilhoso. Estamos em 2021, Pai, a primeira quarta-feira de 2021. E gostaríamos de colocar diante do Senhor a nossa vida. E gostaríamos de dizer que o Senhor faça a sua vontade em nossas vidas esse ano. Nos ensina, Senhor. Nos ensina, nos capacita e também nos dá, ó Pai, condições de poder obedecer a palavra que sempre tem sido eficaz para nós, mas que possamos praticá-la, Pai. É isso que nós precisamos. O Senhor tem misericórdia de nós. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem dado de livramento a cada um de nós. E te pedimos que o Senhor tenha misericórdia durante esse 2021 e que a Tua vontade soberana possa ser vivida em nossas vidas. É o que nós te pedimos, é o que agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, queridos. Maravilha. Bom, antes de nós passarmos para um momento que nós temos, de oração, não é? Aí na sua casa, na minha casa, antes disso eu quero falar para você a novidade para essas quartas-feiras. Nós estaremos começando então uma nova série. E você pode dizer assim, mas não é novidade, o senhor sempre trabalha com série de mensagens, mas a questão da série não é nem um tanto o tema que vai ser falado. Pelo contrário, o tema eu já posso dizer para você aqui, nós estaremos trabalhando com este tema, pequenos, mas importantes. Vou repetir, pequenos, mas importantes, né? Porém importantes. Na verdade, nós vamos então começar hoje a trabalhar a importância dos pequenos livros da Bíblia. Isso mesmo, a importância dos pequenos livros na Bíblia. Hoje estaremos começando com o livro de Ruth, mas estaremos pelo menos vendo 22 livros do Antigo e Novo Testamento, né, juntando todos, né, do Antigo ao Novo Testamento, 22 livros, aonde esses livros, e aí foi um parâmetro que eu mesmo criei, tá? Então vamos ler livros que tenham até 5 capítulos, isso mesmo, livros até 5 capítulos. Então, na verdade, estarei aqui apenas dando um grande resumo dele.
Não vou fazer como acontece nas Bíblias, né, que nós temos de estudo. As Bíblias de estudo trazem a autoria, o período que ele foi escrito. Não. Eu vou me ater muito mais ao conteúdo do livro. O que é que esse livro quer dizer? Qual é a grande lição do livro? O que é que esse livro traz o que como lição dentro da Bíblia? Porque ele é tão pequeno. Por que que ele está na Bíblia e para que está ali? Nós temos muitos livros pequenos, muitos livros até 5 capítulos. Vamos ter livros que têm 6 capítulos. Vamos ter livros que têm 7, livros que têm 10, 9 capítulos. Mas tivemos eu tive que dar fazer uma classificação. Então, até 5. Mas por que essa questão de 5 capítulos apenas? Porque a intenção é que você assista às mensagens, mas que você leia. Isso mesmo, que você assista a mensagem que eu estarei dando, o resumo que eu estarei falando sobre a ideia do livro, mas que um livro com 3 capítulos, 4 capítulos, um livro com 5 capítulos, ele possa ser lido por você durante a semana. Então você pode pegar o livro, assistir aqui a palavra que irei dar e você pode ler. Isso vai ser um incentivo, né? Nós temos na Bíblia 66 livros. Mais de 66 livros, você lendo 23, 22 livros, não é? Pequenos, olha só, maravilha. E você pode ler isso em uma semana, você pode ler isso em 2 dias, 3 dias, dependendo do tamanho do livro. Como são livros até 5 capítulos, você terá um incentivo de poder fazer essa leitura. E os outros que tem 6, que tem 7, até que tem 10 capítulos, fica por conta. Você pode ler também. Na verdade, seria interessante você ler a Bíblia toda nesse ano. Mas estarei dando uma ajuda para você, tá bom? Para que, se você quiser, nós possamos aqui ler pelo menos os pequenos livros. Então, pequenos, mas não é mais livros importantes. Pequenos, mas livros que têm uma importância imensa. Por isso que estão na Bíblia, tá bom? Então, vamos fazer isso nesse ano. Então eu peço a você que nesse momento você se prepare no livro de Ruth, porque é ele que vamos utilizar hoje. Você já pode abrir o livro de Ruth, mas antes disso nós vamos fazer a nossa oração nos lares. Então é um período de oração que nós vamos ter. Então você vai ficar nesse período em oração. Você já pode marcar sua Bíblia e já abrir sua Bíblia em Ruth. Então nesse momento vamos à oração juntos aí nos nossos lares, tá bom? Que Deus te abençoe, faça seu pedido de oração, agradeça a Deus, porque Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória.
estarmos orando juntos, não é? Que bênção estarmos agradecendo ao Senhor em família. Deus abençoe a sua oração, seus pedidos, seus agradecimentos. Sabemos que todas as coisas são para o bem daqueles que servem a Deus, para aqueles que o amam. É assim que diz a palavra do Senhor. E acredito que Deus tem sua vontade soberana em tudo. E Ele está sempre à frente, Ele está sempre com toda a história, não é, em suas mãos. Portanto, acredito com certeza que Ele estará nos respondendo. Seja sim, seja não, seja espere, mas Ele está nos respondendo. Queridos, já abriu então em Ruth? Pois se você não abriu em Ruth, abra sua Bíblia no livro de Ruth. O livro de Ruth. Estaremos começando agora, não é, essa série que eu já havia falado, a série Pequenos, mas Importantes. Os pequenos livros da Bíblia e a sua importância. E Ruth é o primeiro, não é, que estaremos aqui falando com os irmãos. E Ruth tem 4 capítulos. Ruth é um pequeniníssimo livro dentro do Antigo Testamento, mas um livro que nos traz uma lição tremenda. Ruth, na verdade, quando você lê Ruth, você encontra a história de uma mulher chamada Noemi. E aí você pode dizer para mim, mas a história não é de Ruth? Pois é, Ruth, na verdade, é a sua nora, não é? Ruth era casada com o filho da Noemi. Mas, na verdade, a história, ela conta a história da própria Noemi. Noemi é uma judia e que passa por situações complicadas porque perde seus filhos, seu marido, claro, né? Primeiramente seu marido, depois os seus filhos. E seus filhos morrendo deixam então as noras, né, em viuvez, deixam as noras viúvas. E então Noemi toma uma decisão de retornar para o seu povo, retornar para a Judeia e ir embora, para que sua vida então venha a ser terminada ali com o seu povo na Judeia. Queridos, o livro de Ruth é uma bênção, como eu já havia falado. O livro de Ruth ele vai falar sobre lealdade. O livro de Ruth vai falar sobre recompensa, redenção. O que nós vemos é que nessa divisão, digamos assim, uma divisão um pouco mais teológica, no sentido dos assuntos, nós vamos verificar que nós temos dentro dos 4 capítulos uma história sendo contada, e se fosse dividir em capítulos, eu acharia interessante a divisão que a Bíblia King James vai dar. A Bíblia King James tem um diagrama de conteúdo de alguns livros, e alguns, como o de Ruth, vale a pena comentar aqui com vocês, né? A Bíblia do Rei Tiago, né? A Bíblia que foi traduzida para o inglês. Então, na verdade, ela vai dizer o seguinte, que o livro vai caminhando nos 4 capítulos para alguns temas. Então, o tema, por exemplo, decisão de Ruth em permanecer leal com a sua sogra Noemi. Depois disso, vem outro assunto, outro tema, devoção sincera de Ruth em cuidar da amiga Noemi. Perceba que em algum momento do capítulo 1 até o capítulo ali 2:19, não é? Por aí 2:19, você vai ver que vai falar sobre essa devoção sincera de Ruth em cuidar da amiga, porque Ruth se torna amiga da sogra, não é? Do qual ela era casada com o filho dela. Então, em algum momento, Ruth permanece leal a Noemi, porque aquela frase, quando você lê, eu sei que você vai com certeza ler Ruth, não é? A Ruth fala que vai ficar com Noemi. Noemi pede para Ruth ficar então em Moabe, não é? Ir para sua casa, estar com seus descendentes, com a sua família em Moabe, enquanto Noemi iria voltar para a Judéia, não é? Deixar Moabe para a Judéia. E aí a moabita Ruth diz assim, não, eu vou continuar com você, vou ser leal a você. Então, ali não é só uma sogra, mas também se tornam amigas. Mas
a vida de Noemi não é fácil, porque ela está com uma menina, né, uma moça viúva, né, uma senhora nova, viúva, e ela já não tem marido e ela já não tem filhos. Não sei se você sabe, mas a dificuldade era grande naquele tempo. Quando se falava de uma mulher viúva, se falava de uma mulher que nem marido tem e nem filho o homem tem também, era complicada a sobrevivência dessa mulher, né? Então, viúvas que estavam realmente sem marido, viúvas que estavam sem filhos homens também, né? Porque geralmente elas tinham filhos e os filhos iriam cuidar da mãe. Mas quando ela não tinha nada disso, então, com certeza, o final dessa mulher seria realmente pedir esmolas, sofrer, padecer fome, dor, não é? Por isso que se fala muito na Bíblia em relação a viúvas e órfãos. Porque uma viúva sem ninguém também é como se fosse um órfão. Então, além da devoção sincera de Ruth, nós vamos ver lá pelo capítulo 3 que o tema muda, aí muda assim, falando de Ruth, né? Ela vai falar pedido de Ruth a Boaz, que é a redenção propriamente dita. E daqui a pouco a gente vai entender isso aí. Ruth é galardoada com sua redenção por Boaz. Então, Ruth pede redenção e Boaz dá esse galardão, esse presente para Ruth de redimi-la. Então, o que a gente está falando aqui? O principal tema de Ruth é redenção. É redenção. Mas eu falei que a principal personagem é Noemi. Sim, a Noemi perde tudo. E a Noemi já não vê tanto futuro para nada na vida. Noemi até fala que deve mudar o nome dela para Mara, não é? Porque ela é amarga agora. E aí eu não vou te contar onde é que se encontra todas essas coisas. Eu estou falando do livro. Você vai ler, né? Você vai pegar o livro, tem 4 capítulos, você vai ler para saber onde é que se encontram esses detalhes. Estou dando um panorama, é como se eu estivesse fazendo aqui vamos dizer assim, né? Um spoiler do livro, que isso é muito bom, porque você já vai ler o livro com esse sentido. Mas o grande tema do livro é redenção. Redenção. E a grande personagem desse livro é Noemi. Porque em vários momentos você vai ver a Noemi padecendo situações difíceis e ela, coitada, querendo até dar um futuro para as suas noras, mas uma das noras, que é Ruth, permanece com ela e ela fica preocupada. O que é que eu vou fazer com essa menina? Que agora quer ficar comigo, né? Está comigo e eu não vejo futuro nenhum, mas Deus é fiel e Deus redime Noemi e redime também a Ruth. Ou seja, Noemi sai de uma situação difícil, uma situação que ela vê assim complicada, que ela não teria futuro, e lá no final Deus até dá a ela um neto, não é? Através da própria Ruth, né? Casada com Boaz. E aí Noemi ela é redimida, né? No sentido social, né? Redimida, e as pessoas dizem, olha, Deus deu um filho a Noemi, porque ela sendo praticamente uma mãe para Ruth, Ruth agora dedica esse filho para ela. E já aqui, aumentando esse spoiler, né, nós temos ali, nesse menino, nós temos então a pessoa, na verdade, o avô de Davi. Esse que nasce é avô de Davi, que vai gerar o pai de Davi. Então isso é muito interessante. Então o livro proporciona um vislumbre das vidas de pessoas comuns. Né? Isso acontece no período ali dos juízes. Né? Ruth ocorre no período de juízes. Essa história dos 4 capítulos, meus irmãos, não é uma coisa em cima da outra, não. São 30 anos. Então, se você vai ler Ruth, você vai ver que tem 30 anos. Essa história é contada há 30 anos. Então, os 4 capítulos contam 30 anos na vida de Noemi e na vida de Ruth. E é um livro que proporciona um vislumbre das vidas de pessoas comuns. Né? Noemi e Ruth não são pessoas que eram líderes de Israel, mas pessoas comuns durante o período de juízes. Né? Essa obra é um oásis, um verdadeiro oásis de fidelidade em um tempo de uma terra marcada por idolatria e deslealdade. Quem conhece um pouquinho aí de Bíblia sabe que o tempo dos juízes era um tempo complicado, era um tempo de afastamento do povo de Deus, depois o povo de Deus voltava para perto de Deus, daqui a pouco se afastava de novo. Né? É um tempo complicado. Nós vemos até mesmo na história dos juízes, nós temos até juízes que se afastaram, como por exemplo, bem conhecido é o Sansão, né?
que também se afastou, mas que volta depois. Então é um tempo de deslealdade e idolatria. E aí nós vemos o quê? Nós vemos uma história de uma mulher chamada Noemi que é leal ao Senhor. E nós vemos uma história de uma mulher que nem era do povo judeu, mas é uma moabita, do povo de Moabe, mas que se torna alguém que é fiel ao Senhor. Então é isso que o autor focaliza, é essa devoção inabalável de Ruth para Noemi e da própria Noemi em relação a Deus. Essa fidelidade é contada. E por que o tema maior é redenção? Porque aqueles que esperam no Senhor serão redimidos no final, serão salvos no final. Deus dá salvação, Deus redime o seu povo, e é essa história que fala de duas mulheres, mas que na verdade está falando ali, embutido está ali a questão da redenção, da salvação. Deus salva o seu povo, Deus redime o seu povo. Esse é o principal, não é isso que se fala, da aliança, da promessa e da aliança que Yahvé, que Deus tem com o povo dele. São 20 vezes que a palavra redenção aparece no livro de Ruth. Não é? Essa palavra que está em hebraico, é claro, né? Mas que aparece, né? Essa luz que Ruth dá de redenção aparece 20 vezes. Né? Essa palavra hebraica relacionada com redenção 20 vezes aparece nesse livro. E o livro relaciona então a história de transformação de Noemi, que passou do desespero à felicidade mediante aos atos de bondade e fidelidade praticados por Ruth e praticados também por Boaz. Em algum momento é Ruth que pratica fidelidade e bondade. Nós vimos as divisões temáticas que a King James dá, né? Que acontece isso, acontece aquele, depois entra Boaz, e Boaz também que vem como aquele resgatador geral. Então perceba, há atos de bondade em Ruth para Noemi em alguns momentos, e quando a partir do capítulo 3 em diante vai ser falado agora do próprio Boaz. É uma figura, uma figuração como sendo a redenção maior. Querido, se você se você olha para Ruth, você vai perceber que é basicamente o que a Bíblia fala, né? É Deus agindo no seu povo, agindo até hoje, não é? Nos dando livramento, nos abençoando, mas sabendo que a maior redenção que ele tem é aquela redenção completa, que no caso Boaz figura, e que no caso nós sabemos que é Jesus Cristo, que virá a segunda vez e virá para glorificar todas essas coisas, nos glorificar e redimir por completo, né? Consumar essa redenção que ele começou na cruz do Calvário. Então, tudo isso são figuras de Ruth, né, que vai abençoando Noemi até que se chega Boaz para abençoar não só Ruth, mas também, via de regra, abençoar também sua sogra Noemi, que vive com ela, que é praticamente a sua mãe, né, no caso. E então Boaz vem para a remissão geral. Isso nos mostra a questão da redenção e o que Deus tem para fazer e o que Deus fará em relação a todos nós. E outra coisa que a gente não pode deixar aqui passar é essa questão da história, não é, de Ruth, porque você percebe que Deus está aqui apontando de que Ruth, sendo uma moabita, Deus quer reunir nesta redenção, nesse grande tema redentor, Deus quer reunir as nações, porque Ruth representa isso. Ruth é leal a Noemi, é leal ao Deus de Noemi, né, ao povo de Noemi, ao Deus de Noemi. Então, essa lealdade de Ruth é pela fé. E agora Ruth se casa com Boaz, lá no final do livro, vai se casar com Boaz, né, que é o seu redentor, e vai ter um filho de Boaz que participa da linhagem, a linhagem de Jesus Cristo, né? Porque o seu filho é avô de Davi. Então, essa moabita entra na linhagem, e isso biblicamente vai demonstrar que Deus quer isso. Deus já falava no Antigo Testamento de que a redenção haverá participação de todas as nações, daqueles que serão redimidos de todas as nações, e começa aos pouquinhos a partir do que nós estamos vendo aí
na pessoa de Ruth. Então, nós percebemos a grandeza da missão de Deus. Nós chamamos de Missio Dei, a missão de Deus que redimia o ser humano. E nós percebemos aí, vindo da linhagem de uma moabita junto com um judeu, não é? A linhagem de uma moabita, vindo então o Redentor, que é Cristo Jesus, porque na linhagem de Davi, não é? Na cidade de Belém, nós percebemos, por exemplo, de que no final do livro, né, lá no capítulo de 3 para 4, né, mais no 4 mesmo, né, no capítulo 4 você vai perceber, você quando lê, vai perceber que Ruth casa com Boaz e vai viver e morar em Belém. E é a cidade de Belém que nasce o nosso Salvador, porque nós vamos agora pular daqui, vamos lá para o Novo Testamento. Belém é Efrata, não é? Ou seja, aquelas pequenas cidades de Belém, onde Maria e José vão fazer o seu recenseamento, não é? Dizer que são da tribo de Judá, não é? Fazer um censo. E aí nasce então nosso Salvador em Belém, a pequena Belém. É a pequena Belém que Ruth mora, vive casada com Boaz e que nasce então o avô do Davi. Então, queridos, isso é maravilhoso. Isso é Deus escrevendo a história da redenção através de pequenos livros também, não é? Então a gente fica pensando assim, olha, o livro do Gênesis é um baita livro realmente, né? O livro do Deuteronômio, o livro dos Juízes, os profetas maiores. Mas nós percebemos que pequenos livros como esse tratam de pessoas comuns, pequenos profetas, gente pequena, mas que você olha e Deus dá importância nessa história, porque Deus está nessa história. Assim como está na história de Ruth, Ele também está na sua história. Então o livro de Ruth nos ensina que a redenção, ela não encontra, historicamente não se encontra só em grandes livros, mas ela se encontra em vida de pessoas comuns como Ruth e Noemi. E sim, Jesus é o nosso Redentor. E se olharmos para essa história de Ruth, nós vamos observar que Ruth, uma bem-aventurada, uma mulher moabita, uma mulher que não era povo, mas agora é povo, conta a minha história e a sua história. Que Deus quer que eu e você sejamos povo dele. E que nós estamos na história da redenção. E que os atos da nossa vida, como a de Ruth, por exemplo, como a de Noemi, sofrimentos, dificuldades, ou até mesmo casamento, ter filhos, tudo isso faz parte da história da redenção. Lembre-se, você faz parte da história da redenção, eu faço parte. Quando nós temos o nosso casamento não serve para nós sermos felizes. Nosso casamento faz parte da história da redenção. Nossos filhos também, quando nós temos filhos, acontece como aconteceu com Ruth, como aconteceu com a Noemi. Nós temos filhos para glorificar a Deus e para fazer parte da história da redenção, para que o reino seja abençoado. É isso. Jesus é o nosso resgatador e Ele virá a segunda vez. Ele já está nos resgatando porque morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Mas Ele vai consumar tudo isso na sua segunda vinda. Ele é o Redentor, o grande Redentor. Boaz apontava como uma sombra para esse Redentor. É isso que a história de Ruth está querendo dizer. É isso que a história de Noemi quer dizer. Tristezas existem. Dificuldades como a Noemi viveu existem. Mas no final, Deus está nos resgatando. E Ele vai utilizar de formas e maneiras que nem você e eu pensamos. Nem você e eu sequer imaginamos. Agora, está na hora de você ler Ruth. Leia o livro de Ruth. Até a quarta-feira que vem, você tem como passar esses 7, 8 dias e ler Ruth. 4 capítulos. Leia. Seja alimentado pela palavra de Deus. Que Deus esteja lhe alimentando. E se você quiser, você reassista o que eu estou falando aqui. Mas leia Ruth e deixe Deus falar ao seu coração com a história dessa jovem moabita e a história de sua sogra Noemi. Que Deus te abençoe. Quero fazer uma oração com você. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar com a leitura
de Ruth. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos ensinado que a tua palavra é viva e eficaz, a tua palavra, com histórias de pessoas comuns, nos fala da história que o Senhor está escrevendo para a humanidade, para o mundo todo. Que a história da redenção, Pai, seja algo tão especial que venhamos a entender que fazemos parte dela. E que teu povo hoje, o povo de fé, o povo que crê em Jesus Cristo, também está participando nesse momento da história da redenção. Que nossas famílias, que nossos casamentos, nossos filhos, nosso trabalho, que tudo o que venhamos a fazer esteja sendo feito dentro da história da redenção. Para que possamos abençoar outros e para que possamos esperar o Redentor que virá a segunda vez e virá para consumar a redenção. Obrigado, Pai, por este livro e obrigado por essa série, que nós venhamos a ser abençoados com o restante dos livros que iremos comentar aqui. É no nome de Jesus que eu te peço, é no nome de Jesus que agradeço. Amém. Amém, amados. Amém. Que Deus te abençoe. Leia Ruth. Tenho certeza que você vai gostar e que Deus esteja falando ainda mais, porque tem muito mais lições para você entender e aprender ali quando você lê Ruth. Que Deus, então, possa estar te abençoando com essa leitura. E vamos, na próxima quarta-feira, nós estaremos sendo abençoados também. Vamos ler nosso próximo livro, né? Vamos sair de Ruth. Perceba que se você estiver aí com o seu índice da Bíblia aberto, você vai perceber que depois de Ruth, de 4 capítulos, nós temos mais um pequeno livro que tem 5 capítulos. Esse livro é Lamentações de Jeremias. Por que e para que o livro de Lamentações de Jeremias está na Bíblia? Por que Jeremias ali coloca seu choro, coloca suas angústias e para quê? Que sentido tem este livro de Lamentações? Vamos ver na próxima quarta-feira. Que Deus te abençoe, fique firme no Senhor, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus e agarre esse desafio lendo Ruth e deixe para que a próxima semana nós venhamos a conversar sobre Lamentações de Jeremias e que você também venha ler. Deus te abençoe e até a próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Fiquem na paz do Senhor.